Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers. Estamos de volta a mais um episódio do Grão à Barra. Esse que é um podcast voltado aí para os setores de cacau e de chocolates. Siga nosso Instagram, nosso Facebook. Muito bem, pessoal. Hoje a gente vai conversar aqui com o Rui Barbosa da Rocha, ele que é engenheiro agrônomo e diretor do Instituto Floresta Viva. Rui, seja bem-vindo ao do Grão à Barra podcast. Obrigado, Erickson. Agradeço aí pela oportunidade de estar conversando com você sobre os amantes aí do cacau e chocolate. Uma boa tarde a todos, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário. Bom, a nossa conversa de hoje, para quem está vendo o vídeo, mas para quem não tem eu vou descrever, eu recebi da IPC, já gostaria até de agradecer, né, um livro, né, sobre o panorama da cacauicultura no território litoral sul da Bahia, né? Esse livro ele foi composto aqui então por diversas instituições, incluindo aí o Instituto Floresta Viva, que faz um panorama socioeconômico dessa região produtora de cacau lá no litoral sul da Bahia. E a gente vai entender um pouquinho, né, o que tem de interessante nessa região com o Rui, que foi uma das pessoas à frente dessa pesquisa. Rui, então conta para a gente um pouquinho sobre a metodologia da pesquisa e a necessidade dela ter sido realizada. Então, nós fizemos esse trabalho e ainda seguimos com ele, né? Mas já conseguimos concluir um ciclo de pesquisa, de estudos, durante os últimos 5 anos, quando nós fizemos uma cooperação científica e técnica entre a Universidade de Brown, a Universidade Estadual de Santa Cruz, a Universidade Federal do Sul da Bahia e o Instituto Floresta Viva, para tentar entender a realidade rural desta microrregião na Bahia, no Nordeste, que é a região cacaueira. Então, é um território onde o cacau domina a economia em termos de paisagem, em termos de relações de trabalho, na formação, né, na gênese da região, especialmente a partir do século XIX. Então, são 2 séculos de formação territorial a partir dessa cultura, dessa lavoura extraordinária. E o estudo visa exatamente explicar o estado de arte desta região hoje, né, nesse momento da história, né, que é o período entre 2016 e 2020, e a gente fez uma cobertura assim, muito ampla, muito profunda do estado das propriedades rurais que plantam cacau, né? Incluiu outras propriedades que trabalham com pecuária, que trabalham com culturas frutíferas, etc. Mas a ênfase desse estudo do panorama do cacau foi as propriedades que têm a lavoura do cacau na sua base, na sua cultura, na sua economia. É importante. Só para explicar um pouquinho, interessante explicar também com relação à metodologia, que a gente trabalhou com 3.000 propriedades rurais, visitamos as propriedades, os produtores, né, os proprietários, durante 4 momentos diferentes para tentar checar dados e também para cobrir informações sazonais, né, informações de época, e também antes e depois de algum tipo de incidência climática, ou seja, a gente fez um mergulho durante 4 anos, intensamente nessas 13.000 propriedades rurais que estão em 26 municípios da região cacaueira. Muito bem. Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu, pessoalmente, eu estou aprendendo sobre cacau, né? Faz cerca aí de uns 2 meses que eu comecei a explorar esse assunto. E, para mim, esse estudo foi uma pepita de ouro. Eu preciso reconhecer isso, professor, e agradecer, né, por essa pesquisa tão enriquecedora, tão importante para o mercado de cacau. Acho que para quem, né, se engajou, se interessou em conhecer o mercado de cacau após aqui os podcasts, após a gente trazer as pautas aqui para o site Notícias Agrícolas, ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho, sobre o Instituto Floresta Viva, é muito importante conhecer um pouquinho mais sobre esse estudo. Muito obrigado, então, aí, por esse excelente trabalho. Obrigado, Erickson. Obrigado por ter mergulhado.
Só para contextualizar um pouco, né, onde fica aí essa região, para quem está vendo o vídeo, é essa região aqui, né? É aquela região ali de Ilhéus, talvez seja a cidade mais conhecida da região, e é uma região muito importante, né? O professor já ressaltou, porque o cacau, até então, era muito produzido na Bahia, né? Vamos resgatar um pouquinho da história. O cacau veio para a Bahia aqui no Brasil e foi um importante produto de exportação do estado baiano. Acontece que veio aquela doença, né, a vassoura de bruxa, e acabou mudando toda a economia regional ali. E essa região estudada também sofreu esses impactos. O quanto desses impactos acabaram sendo resgatados nesse estudo, e o que vocês perceberam que persiste até hoje, que ainda persiste até hoje por causa desse problema da vassoura de bruxa que aconteceu lá. Então, como a gente conhece a região desde sempre, né, pelo fato de eu nasci na Bahia, eu sou do sul da Bahia e fiz agronomia na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, e acompanhei todo esse processo, não só de implantação dos últimos 40, 50 anos da cultura cacaueira, mas sabendo também da história anterior, né, do século XVIII, XIX e tal. O que a gente percebe é que a vassoura de bruxa ela veio junto com um outro contexto de eventos, todos somados, convergiram para quase demolir a economia do cacau do sul da Bahia e também de regiões da Amazônia, né, onde ela era difundida. Porque você teve, nesse período, entre 87 e 95, 96, toda uma sorte de fenômenos, né? Desde a vassoura de bruxa, que veio em 89, 2 anos antes tivemos um período longo de estiagem, que afetou profundamente a lavoura, né? Então, o cacau depende muito de clima, de um clima tropical úmido. Então, quando você tem algum tipo de prejuízo climático, o impacto disso é muito grave. Também aquele período, né, quem viveu aquela época sabe que foi um momento de mudança na economia brasileira, né, uma crise profunda do Estado brasileiro na década de 80, que fragilizou muito a capacidade do Estado de mover a atividade agrícola, e o cacau era muito ligado a um órgão chamado CEPLAC, que era um órgão muito forte nos 70 e 80, e que esse órgão perdeu muito da sua força junto com aquela crise fiscal brasileira. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma inflação na década de 80 muito elevada, entre 80 e 90, né? Que a hiperinflação que afetava muito as finanças do cacau. Então, juros muito altos. Havia no histórico do cacau era de uma cultura com créditos subsidiados, né? Créditos com muitos incentivos fiscais, porque era uma economia muito forte e ajudava muito na balança comercial brasileira, assim como outras culturas da época, né? Como o café e etc., né? Culturas agrícolas da época. E o cacau fazia parte dessa cesta de produtos agrícolas brasileiros que ajudaram a mover a economia do Brasil no século XX. E, então, havia uma prioridade sobre essa lavoura. Então, com aquela crise dos anos 80 e 90, você perdeu aquele status do cacau como uma cultura prioritária para a finança agrícola, com problemas climáticos, tiveram problema da doença da vassoura de bruxa. A Constituição de 88 também trouxe alguns encargos adicionais para a mão de obra rural, que não havia até então. Então, o custo do trabalho rural aumentou e você teve, com isso, também uma fragilidade da lavoura com a perda da produtividade. O cacau perdeu muito da sua produtividade média, que era de em torno de 50, 60 arrobas, caiu para 15, 20 arrobas ao longo do tempo, e o preço da amêndoa do cacau caiu de $5.000 para em torno de $1.200 no seu momento mais baixo. Então, imagine uma cultura que você tem a perda de produção, perda de produtividade, queda do preço, aumento do custo do trabalhador, que é o principal custo de produção do cacau, é o trabalhador, né, a mão de obra. Você ainda tem condições universitárias, fragilidade da assistência técnica, quer dizer, foi tudo junto.
E o que é impressionante, Edson, é que essa cultura, mesmo com toda essa sorte de problemas, ela sobreviveu. Ela resistiu. Em 1986, por exemplo, nós tínhamos cerca de 500 mil hectares plantados de cacau, segundo a CEPLAC, e esse número hoje está em 400 mil hectares. Quer dizer, nós perdemos 20% talvez da área plantada, mas você mantém ainda a paisagem agrícola do cacau na região, sabe? E você ainda tem um contingente de trabalhadores envolvidos com essa lavoura, você ainda tem uma presença de produtores rurais dos anos 70 e 80 ainda ativos, né? Dado a paixão que exerce essa lavoura sobre a população, sobre a região, sobre a cultura daqui. Uma das coisas que eu percebi, né, com relação a esse movimento social, que deve ser, inclusive, um reflexo, né, dessa história da região, é um perfil majoritário dos produtores rurais que estão ali, né? A gente vê ao longo aqui do estudo que o perfil majoritário é uma agricultura mais familiar, é uma agricultura preservacionista, acho que é importante ressaltar aqui. Desde o começo aqui do podcast, eu venho notado bastante isso, né? O quanto a cacauicultura está ligada à preservação da região onde ela está inserida, e pelo estudo ali não parece ser diferente. A gente vai, inclusive, abordar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, assim, qual que foi o perfil majoritário que vocês acabaram encontrando, né? O que você pode trazer de detalhes do produtor rural dessa região que foi estudada? Então, nosso estudo ele foi feito numa faixa de tamanho de propriedades que é o que representa, de fato, a produção de cacau no sul da Bahia, que é uma faixa de tamanho entre 2 hectares e 300 hectares, ou seja, estamos aí com micro, pequenos e médios produtores de cacau, né? E nessa área, nessa faixa de tamanho de 2 a 300 hectares, o médio é na faixa de 40 hectares, entre 25 e 50 hectares, né? Ou seja, são pequenas propriedades, em geral, propriedades familiares, onde a quantidade de pessoas trabalhando gira entre 2 e 5 pessoas. Quem lidera esse processo produtivo são pessoas com idade caminhando para a terceira idade, né? Pessoas que têm mais de 50 anos, ou seja, é uma idade média até superior a 60 anos, né? Desse público que administra as fazendas de cacau, ou seja, seria uma juventude dos anos 70 que permaneceu na terra, que permaneceu plantando e cuidando da terra. Tamanha foi a paixão exercida pela lavoura nos anos 70, e a imagem, a memória positiva faz com que esses produtores continuem zelando pelas suas propriedades, e você tem a chegada de novas gerações, né? Tanto de trabalhadores rurais como de proprietários rurais, mas ainda é tímido, né? A gente percebe que isso ainda é um movimento que pode vir a existir com uma nova geração de cacauicultores, de trabalhadores rurais. Eles têm uma renda baixa. Esse é um grave problema do cacau. É uma cultura que hoje gera pouca renda em termos relativos, porque ela requer muita mão de obra, com uma produtividade do trabalho da terra que hoje é baixa, mas é uma cultura que tem uma cobertura agroflorestal incrível, tem um valor agregado potencial do cacau que é muito significativo, porque o cacau faz o chocolate é um produto de altíssimo valor agregado. Então, há uma margem de transformação da economia do cacau, eu creio, e os dados refletem isso, através de uma transformação técnica e de conceito de cacau e chocolate. Ou seja, quando você anuncia o programa da árvore, né, até a barra do chocolate, né, ou da amêndoa até a barra do chocolate, quer dizer, essa conexão entre a agricultura e a indústria, entre a produção primária e a economia criativa, né? Quando você imagina um consumidor de chocolate consumindo um produto que vai além de um alimento, que tem a ver com experiência sensorial, que tem a ver com experiência ambiental, tem a ver com a experiência de uma cultura brasileira e do mundo tropical, quer dizer, tudo isso pode ser uma alavanca de transformação dessa lavoura daqui para frente, melhorando a produtividade, melhorando a qualidade, melhorando a logística, melhorando as condições de
de financiamento dessa lavoura. Quer dizer, você tem uma margem de transformação muito significativa daqui para frente que eu creio que pode acontecer. É bem interessante que a gente acaba cruzando os dados aqui do estudo com a realidade da produção rural no Brasil como um todo, né? Essa realidade, por exemplo, você cruzando alguns dados aqui, isso é uma coisa que eu percebi, né? Vamos ver se eu tenho razão nisso. A taxa de escolaridade versus a idade das pessoas presentes nas propriedades. Você vê que os jovens estão procurando se profissionalizar mais, estão tendo o grau de escolaridade cada vez maior, né? Isso é uma coisa que o estudo mostra. Isso é uma tendência dentro do agronegócio como um todo, né? Essa profissionalização cada vez maior, essa busca dos jovens em se profissionalizarem para voltarem para suas propriedades com novas ideias, com novos objetivos. Inclusive, o nome do nosso podcast do Grão à Barra é para trazer esse incentivo também, né, dessa profissionalização. Não é à toa que a gente escolheu esse nome. Então, eu quero saber se eu tenho um pouquinho de razão nessa perspectiva que eu tive aqui com relação ao estudo que vocês fizeram, né? O grau de escolaridade vem acompanhando no cacau, assim como no resto do agronegócio, ou seja, esses jovens adultos, ou até mesmo os adultos, procurando se profissionalizar mais, procurando mais extensão rural, procurando mais conhecimento através da escola e tudo mais? Eu diria que sim, você está certo, de que as novas gerações elas estão com um perfil de escolaridade mais alto, elas estão tendo mais acesso à informação, a tecnologias, né? Então, isso está se verificando mesmo. O que acontece aí é que as novas gerações elas estão hoje muito magnetizadas pelo setor urbano, né? Pelas atividades urbanas e não tanto pela atividade rural. Então, o desafio que a gente tem com o cacau é trazer a qualidade de vida da cidade, ou de alguns serviços que a cidade oferece, para o meio rural, né? E internet, energia, né? Sistema de transporte público, né? Capacidade de acessibilidade às áreas rurais mais distantes, quer dizer, tudo isso faz com que o meio rural se torne atraente para as novas gerações e eles possam ver também na atividade do cacau, assim como outras atividades agrícolas, né, um espaço de melhoria cultural, de melhoria do seu desempenho na sociedade, né, no seu perfil socioeconômico, cultural, quer dizer, isso é algo que ainda é tímido, né? Eu diria que uma fração da sociedade da cacauicultura, ela percebe que a economia do cacau pode ser algo muito atraente, muito estimulante, uma coisa de vanguarda, né? Isso, eu acho que está alcançando talvez 5 a 10% dos cacauicultores que estão presentes nas faixas mais dinâmicas da região, né, como Ilhéus, Itacaré, Maraú, Camamu, Una, que você tem uma classe rural emergente, jovem e conectada com o chocolate, com o mundo do chocolate, o mundo da qualidade do cacau. A Universidade de Santa Cruz, que tem formado agrônomos todos os anos, ela também está formando uma nova geração de agrônomos com esse olhar, né, na perspectiva da agroecologia, da agrofloresta, do incremento de produtividade com bom manejo do solo, com bom manejo das plantas, com um cuidado genético, com cuidado da fermentação. Ou seja, tudo isso traz um repertório novo, muito interessante, que o jovem, a partir daí, vê nisso um futuro, uma coisa que é realmente promissora para ele. Um outro dado que a gente traz de contraponto, né? Quem acompanha o podcast já viu também a Ana Lozzi, da IPC, já teve presente aqui conosco no podcast e foi ela que trouxe esse assunto aqui, né? Essa preocupação, porque esse estudo é um conjunto de instituições, né? A IPC foi uma delas e tem a Cocoa Action também envolvida nesse estudo, que são instituições que buscam, né, maior dignidade aos produtores de cacau, essa busca constante, porque a gente sabe do passado do cacau que o cacau teve, né? Não dá para esconder o passado com relação a isso. E uma das preocupações era exatamente com relação a isso, a forma como o processo do cacau é manual. Essas pessoas elas ficam muitas vezes sujeitas aí
a relações de mercado que, né, não são legais, né, vamos dizer assim, inclusive trabalhos análogos à escravidão e tudo mais, né, relações análogas à escravidão. Isso é um passado que aconteceu aqui no Brasil, acontece em outros países também, e que o estudo coloca aqui também em prática, né, como que atualmente está esse mercado do cacau lá nessa região da Bahia. Como é que está sendo a comercialização atualmente? Então, professor, o que o senhor pode trazer de dados? O quanto avançou, né, o mercado de cacau, as formas de comércio do cacau nessa região da Bahia? Então, hoje o processamento de cacau ele tem dois contextos, né? Um contexto mais tradicional, que são as empresas processadoras de cacau, as grandes processadoras, né? Como a Cargill, a Barrica Libu, a Joanes, né? Que pertence ao grupo Daulan, né? Um grupo indiano. Então, você tem essas processadoras, que são grandes moageiras do cacau, né? E elas produzem algo que é fantástico, que é o chocolate com 100% de cacau, e produzem a manteiga de cacau também. Então, separam esses dois insumos, né, para que a indústria chocolateira, no final, faça o chocolate, faça seus blends e tal. Mas você tem, ao mesmo tempo, quer dizer, e nesse mundo das grandes empresas, você tem cada vez mais o interesse delas de acompanhar de perto cada propriedade associada para entender as práticas ambientais, as práticas sociais, trabalhistas, as práticas produtivas, né? E criar vínculos de fidelidade entre a fazenda, a propriedade agrícola e a sua empresa, né? Claro que de uma maneira livre, né? Com o livre-arbítrio do produtor, de onde vender e tal, mas cada vez mais existe uma busca de uma relação mais direta e de fidelidade e de confiança, né? Entre as empresas moageiras e as pequenas fazendas de cacau. Cooperativas, associações também, né? Já começa a se tornar uma tendência isso. Ao mesmo tempo, você tem um outro movimento que é de propriedades rurais que querem fazer chocolate ou que querem vender o seu cacau diretamente para chocolateiros que estão ou no Brasil ou no mundo e que querem comprar pequenas quantidades de amêndoa ou querem comprar uma massa de chocolate feita por uma pequena empresa familiar, uma cooperativa, etc. Então, esse fenômeno de mudança do padrão do chocolate para mais no caminho da gourmetização, né, do cacau fino, do cacau que produz chocolate de alta qualidade, com história, etc. Isso também está sendo verificado como uma tendência no mercado, né? É claro que isso ainda é muito tímido, ainda alcança não mais do que 100 empresas, pequenas empresas de chocolate, mas você percebe que isso é algo que pode ampliar-se e também influenciar a maneira como as empresas tradicionais lidam com o chocolate, lidam com as pequenas fazendas de cacau. Por fim, a outra questão que eu quero trazer aqui é com relação à sustentabilidade que tem a produção de cacau, né? Tem uma modalidade de manejo que eles fazem lá nessa região que é muito forte, que se chama cabruca, também já ouvi termo cabrucada, que é quando a produção ela mescla, né, a mata nativa com uma produção economicamente viável, no caso aqui do estudo cacau, mas também tem outras possibilidades que a cabruca acaba dando, né, para esses produtores. Pode ser outros produtos agrícolas incluídos aí na cabruca. Professor, o que exatamente é a cabruca, né, e como essa região dialoga, né, com esses meios sustentáveis de produção? Veja, a cabruca é um sistema produtivo, um sistema agroflorestal que talvez não exista no mundo, no planeta, um sistema agrícola mais complexo, mais rico em termos de biomassa, em termos de dimensão de floresta, de altura de floresta, né, de agrofloresta, de sistema agrícola, e também pela sua dimensão. Né? A gente está falando de
quase 400 mil hectares plantados em um sistema que mistura cabruca com sistemas mais simplificados de cacau, né? Cacau aberto, cacau cultivado com banana, com eritrina, etc. Mas, no conjunto, você tem uma agrofloresta de cacau, onde mais ou menos 2/3 dela está sob o sistema cabruca, que é o cacau plantado no meio de árvores nativas da Mata Atlântica. Isso é uma herança dos anos da primeira metade do século XX, quando os cacauicultores perceberam que, para eles plantarem cacau, era melhor plantar debaixo das árvores, raleando a floresta, diminuindo um pouco a presença da vegetação, né, abrindo luz na floresta, e inserindo ali 400 pés de cacau, 500 pés de cacau no meio de 30 árvores, 40 árvores. Isso é o sistema cacau-cabruca. Ele não foi praticado em outras regiões do mundo, é uma especialidade baiana, esse sistema. A CEPLAC, nos anos 70, não recomendava isso, porque ela entendia que o sistema cabruca ele teria uma produtividade menor por conta do número de pés de cacau por hectare ser menor, né? Então, ela recomendava o corte total da floresta e o plantio de 1.000 pés de cacau por hectare, né? Plantando cacau junto com banana e com eritrina. Mas os cacauicultores resistiram, né? Eles gostavam muito da cabruca e resistiram ao sistema promovido pela CEPLAC. O fato é que, mesmo o sistema da CEPLAC foi sendo modificado e novas árvores foram chegando ao sistema, né, como o cajá, a jaqueira, porque o agricultor ele trazia essas árvores frutíferas ou espécies de valor madeireiro, medicinal, para dentro do sistema, porque ele queria ter mais produtos na área, né? Então, é um privilégio nosso a gente ter essa economia cacaueira ancorada num sistema que é ambientalmente muito favorável para a biodiversidade, porque você tem aí um grande corredor de vida, né? Um corredor ecológico, aonde o cacau está. Você vai ter pássaros, você vai ter morcegos, vai ter felinos, vai ter preguiça de coleira, quer dizer, uma infinidade de fauna vai circular entre uma floresta, de uma matinha e outra matinha, passando por esse sistema agroflorestal tão rico que é a cabruca. Uma outra característica também, Erickson, precisa falar, é que essa agrofloresta, essa massa agroflorestal da região, ela sustenta um corpo de rios muito numeroso, né? Então, a região ela tem muitos pequenos riachos e rios que são protegidos por essa. Então, o Rio Amada, o Rio Cachoeiro, o Rio de Contas, o Rio Una, o Rio Aliança, o Rio Santana, né? São dependentes dessa relação com o cacau e com a agrofloresta. Em tempos em que as pessoas acabam colocando em xeque, né, a sustentabilidade do agronegócio, a gente aqui acredita que o cacau pode ser aí uma importante fonte de informações com relação a isso, o quanto é possível ser sustentável e, ao mesmo tempo, ser produtivo, tanto que a cabruca acabou sendo adotada em outras localizações onde há o cacau, né? Quem acompanha o podcast aqui sabe que o cacau ele tem a sua ambientação ali na região amazônica, que acaba adotando, né? Essa região da Bahia, no caso, é Mata Atlântica, tá, pessoal? Mas tem cacau também na região amazônica, inclusive já trouxeram aqui que o cacau é originário ali da região amazônica, e da Amazônia, e a cabruca acabou sendo adotada ali também. Aí, com relação a isso, professora, a sua última consideração, né? A senhora acredita que o cacau pode ser esse grande protagonista do agronegócio sustentável? O que o cacau pode representar para o Brasil, né? De acordo com a sua experiência? Eu diria até mais do que isso, Erickson, que além de um agronegócio mais sustentável, que seja referência para o mundo, né? Em termos de conservação de floresta, conservação da natureza junto com a produção agrícola, nós podemos ter, no sul da Bahia, uma espécie de bioeconomia complexa que conecte
cacau, chocolate, turismo, pesca, frutas, essências para uso na indústria farmacêutica. Quer dizer, você tem condição de abrigar nessa cabruca, nesse sistema agroflorestal e nos sistemas agrícolas associados a ele, né, como o cupuaçu, o açaí, a pupunha, a graviola, o coco, né, a piaçava, né, a baunilha, a guaraná, a pimenta do reino, o abacaxi, né, as diferentes bananas, banana da terra, banana prata. Quer dizer, a gente pode ter de lavouras agroflorestais junto com a Mata Atlântica, e isso é a cara da Amazônia também. Você falava aqui do cacau que é originário da Amazônia. Quer dizer, essa mistura de culturas agroflorestais é um traço também do Pará, né, da Transamazônica, um traço também de regiões do Acre, do Amazonas, onde você tem essa complexidade produtiva associada à floresta, e que isso pode ser um modelo de agronegócio muito interessante do Brasil para o mundo inteiro, junto com uma indústria vinculada a esse sistema agrícola, né? Então, você pode ter alimentos processados, frutas processadas, madeira produzindo móveis. Quer dizer, você pode ter um conjunto de produtos e um PIB nessa região que pode crescer em 4, 5 vezes se essas economias forem dinamizadas e aprimoradas. Muito bem, a gente vai trazer esses assuntos mais vezes aqui para o podcast. Inclusive, na nossa próxima edição, a gente vai trazer aqui o Pedro Ronca, né? Ele que é da Cocoa Action, aliás, né? O nome é em inglês. Cocoa Action Brasil. Então, não percam o próximo episódio, que a gente vai continuar um pouquinho essa conversa sobre sustentabilidade, sobre a realidade socioeconômica do cacau e dos chocolates no Brasil. Eu conversei aqui com o Rui Barbosa da Rocha, ele que é engenheiro agrônomo e diretor do Instituto Floresta Viva. Rui, muito obrigado, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao site Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. Parabéns pelo seu programa, gostei muito da linha de edição de vocês e estamos à disposição também. Um forte abraço, um abraço para todos os ouvintes. Lembrando, se você ficou também com alguma dúvida, quer sugerir uma pauta, quer sugerir alguma notícia aqui para o site, seja para o podcast, seja para o site em geral, tem aqui o nosso WhatsApp, que é o 19 99 767 0241, repetindo aqui, 19 99 767 0241. Manda sua mensagem, quer mandar sua foto, a foto da sua cabruca, olha só, aproveitando aqui sobre sustentabilidade, manda sua foto aqui pra gente também, a gente vai ter o prazer de publicar aqui no nosso site, nas nossas redes sociais. Lembrando também, siga nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram, no Facebook, e você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, lembrar então de assinar o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like, deixar um comentário. Isso é muito importante para o canal crescer, para você receber essas notificações e manter sempre antenado aí as últimas novidades aqui do site Notícias Agrícolas. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, do Grão a Barra Podcast no site Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Um abraço.